Irmãos, chegamos ao momento da pregação da palavra de Deus e vamos abrir a escritura no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. E vamos ler entre os versículos 20 a 25. O título do nosso sermão é O Perigosíssimo Pecado Premeditado. Mateus 26, de 20 a 25. Diz assim a escritura: Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste. Amém. O perigosíssimo pecado premeditado. Como nós sabemos, pecado é a transgressão da lei. Uma vez que a lei é transgredida, um pecado é cometido. Agora, irmãos, o mundo, cada país tem a sua lei, suas leis, tem sua constituição, mas o povo não liga para as suas leis. Embora todos estejamos debaixo da lei, das leis do nosso país, se você puder burlar a lei e não ser descoberto, ótimo. É assim que as pessoas vão vivendo. Até mesmo os legisladores. Eles elaboram as leis, promulgam as leis, elas entram em vigor, e se eles puderem burlar, eles burlam mesmo. E muitos transgridem a lei de tal forma articulada, esperta, que não foram descobertos e por isso dão até uma festa para celebrar que conseguiram burlar a lei. Quanto à lei de Deus, pecado diante de Deus, culpa diante de Deus, olha, o mundo está nem aí. Não, isso não existe não, que é isso? É assim que o mundo diz. Por outro lado, as igrejas do Senhor na face da terra, com esse evangelho ralo que tem sido pregado, contribui para produzir uma geração de crentes que não respeitam a lei porque não conhecem a lei. Então imagine os irmãos como é que está o quadro atual. Nos nossos dias o pecado é tratado assim, com leveza, com afagos, com amabilidade, como se fosse apenas um tropeço, uma falha. Então não tem problema. As vertentes teológicas do mundo, tem uma que diz assim: existem 3 tipos de pecado. O pecado original, aquele pecado com o qual você nasce. O pecado venial, que é um pecado assim que não prejudica tanto. Deus não fica com tanta raiva, é mentirinha. Deus releva. Uma impaciência. Não, Deus releva esse tipo de pecado. São pecados veniais. E existe o pecado mortal. Assassinato, adultério, roubo. Pecado mortal. Tem outra vertente teológica que diz: olha, existe realmente o pecado original, que é o pecado com o qual o homem nasce. Quando nasce um homem, nasce um pecador. Eu nasci em pecado, diz a Escritura, né? Mas também diz que tem um pecado consciente, deliberado, aquele pecado que você resolve pecar. Você faz um planejamento para pecar. Existem pecados inconscientes que você comete por impulso ou por ignorância. Existe o pecado também da omissão, que você peca por não ter feito. Como existe o pecado da comissão, peca porque fez. Assim, o pecado da omissão, peca porque não fez. São classificações que os homens dão ao pecado. Mas a Escritura diz o seguinte: todo pecado é mortal, porque todo pecado tem o poder de lançar a alma no inferno. Se tem o poder de lançar a alma no inferno, o pecado é mortal. E o pior de todos é o pecado planejado, premeditado. Aquele pecado que se instala no seu coração, você abre as portas, ele entra, você instala dentro do seu coração um apartamento para ele, com cama, birô, computador, suíte, frigobar, ele fica lá.
planejando, trabalhando. Você vai dormir, ele fica trabalhando. Você acorda, ele está trabalhando. Ele não dá descanso. E ele começa a produzir as propostas dele. E você, no dia a dia, ouvindo as propostas, tá bom, isso aí, tá bom. E o tempo vai passando, e não vamos ver esse ponto aqui, eu acho que esse ponto está fraco, pode ser melhorado. E vai, irmãos, olha, isso leva um tempo até esse pecado ser praticado e ser concluído. Esse tempo aqui, desde o começo até o fim, é um tempo que você está por conta do Satanás, por conta do cão, como diríamos, sem qualquer comunhão com Deus. Isso tem a ver com inveja, isso tem a ver com ódio das pessoas, tem a ver com adultério, tem a ver com ganância, com dinheiro, com amor ao dinheiro. É um chamado pecado premeditado. O contexto dessa passagem. Nós estamos aqui na quinta-feira tardinha, como se fosse a quinta-feira passada. Na quinta de manhã, 2 apóstolos foram à cidade de Jerusalém, eles estavam na vila de Betânia, ali no Monte das Oliveiras, e foram à cidade de Jerusalém para preparar a Páscoa, que seria celebrada no final da tarde. Prepararam tudo conforme o figurino, voltaram para casa, para o monte, aliás. Quando foi no final da tarde, aí Jesus foi com os 12 para celebrar a Páscoa, para comemorar a Páscoa. Esse texto que nós lemos, ele nos conduz a essa ocasião. Quando eles foram para Jerusalém, ali uma distância de 3 quilômetros de caminhada, do Monte das Oliveiras para a cidade, para o cenáculo, para participar, celebrar a Páscoa. E ali, irmãos, naquele ambiente, olha, um ambiente santo, íntimo, pois ali acontece um pecado premeditado, que tem rosto e tem nome. O rosto é Judas Iscariotes. E o nome do pecado é traição. Então, o nosso propósito com esse texto aqui é alertar os ouvintes, alertar a igreja, todos os ouvintes, do poder mortal do pecado premeditado. Irmãos, ele não é somente perigoso, não. Ele é perigosíssimo. E o nosso propósito ainda é exortar cada um a sondar o seu próprio coração diante de Deus, a ver se não está havendo no seu coração pecados premeditados. Então, com esse título, o perigosíssimo pecado premeditado, eu vou trazer as 3 lições que estão contidas aqui no texto, e elas são bem distinguíveis. O primeiro, ele é denunciado antes mesmo de ser praticado. Irmãos, quando a gente lê a Escritura em casa, medita nela, quando a gente ouve um sermão por áudio, ouve vendo o pregador por vídeo, quando você está aqui na igreja ouvindo o sermão, ouvindo o estudo, participando do estudo matinal, quando você está em meio à semana junto com os irmãos, participando de um estudo bíblico, em todas essas ocasiões o Espírito diz, tem uma sujeira aqui nesse canto, tem uma sujeira aqui nesse canto, tem uma sujeira aqui nesse canto. Em todos os estudos acontece isso. Você se identifica com falhas em diversas áreas do seu coração. Então você diz para si, eu tenho que mudar, eu tenho que consertar isso, eu tenho que limpar isso, é agora. Porque o produto de limpeza está sendo me dado agora. A identificação do pecado está sendo feita agora. Me deram vassoura, me deram detergente, me deram água e eu tenho que fazer essa limpeza agora. Confessando o pecado, né? Pedindo perdão a Deus, dizendo, Senhor, a partir de agora, esse pecado está abandonado na minha vida. É isso que é para fazer, irmãos. Só, irmãos, que muitas vezes, ou eu digo, na maioria das vezes, nós não fazemos isso. O pecado é mostrado, os instrumentos para limpá-lo são lhe dados e você não muda. Você resolve continuar com ele, ali no coração. Aí o que é que o Senhor faz? Tira esse pecado de dentro e bota aqui para fora, para alguém de perto ver. A gente sabe isso da disciplina de Mateus 18, né? Ele tira aqui do seu coração, bota aqui fora, para alguém de perto ver. E Jesus faz isso com muito cuidado mesmo, para manter, para preservar a reputação da pessoa. Então, aquilo que você deveria ter feito quando você recebeu a iluminação da palavra e você não fez, agora está sendo exposto, está saindo do seu coração, alguém viu e alguém vai fazer essa denúncia. Rapaz, você está pecando nesse ponto aqui. O irmão seu, bem perto, e ele mostra esse pecado seu. A gente chama denúncia do pecado antes de ser consumado. No versículo 20, chegada a tarde,
pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Então, lá para as 3h30, saíram dali, do Monte das Oliveiras, lá vem aquela comitiva para Jerusalém. Entram na cidade, chegam no salão ali perto das 5h30, entram no salão, se compõem, porque quando bateu o relógio 6 horas, é o dia da Páscoa, é a hora de celebrar a Páscoa, dia 15 de Abib. Então todos sentam ali à mesa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Olha essa frase, pôs-se ele à mesa com os seus discípulos. Pela providência de Deus, irmãos, o capítulo da confissão que nós lemos hoje, né, ele fala exatamente sobre isso. Pôs-se ele à mesa com os discípulos. Quantas pessoas tem ali na mesa? Jesus e 12 apóstolos. 13 pessoas. Essa palavra mesa, irmãos, pensa numa mesa de madeira com cadeiras. Não está se referindo a ela. A palavra mesa, irmãos, significa grande comunhão, profunda intimidade. Ninguém senta à mesa com estranhos para uma refeição programada. Quem vai sentar na mesa com estranhos para fazer uma refeição programada? As pessoas preparam uma refeição, convidam seus queridos, o povo íntimo, o povo da família, o povo da igreja, colegas, amigos, pessoas que você confia. Tem 2 atrativos ali. Tem a comida, que normalmente quando a gente faz uma refeição e convida pessoas, a refeição é mais rebuscada. O tempero é mais caprichado. Então a gente tem certeza que a comida vai ser boa. E o segundo atrativo são as pessoas que vão estar ali conosco. São pessoas da nossa intimidade, da nossa confiança, do nosso prazer, do nosso afeto, do nosso afago. Então estão ali, irmãos, todos à mesa. Todos estão ali com grande prazer, grande vontade, porque a companhia ali é a melhor possível. É salutar, é edificante. Jesus está com eles ali, irmãos, mas sabe o que foi que Jesus tinha dito antes? Eu estou com um desejo tão grande, eu estou ansiosamente desejando comer convosco essa Páscoa. Ele disse isso em Lucas 22:15. Estou ansiando comer essa Páscoa convosco. Que é um momento de grande alegria, você está com pessoas à mesa, pessoas que você ama. Jesus andava com multidões o tempo todo, tá? Mas quando você está com seus íntimos, irmãos, o prazer é outro, irmãos. João disse assim que antes desse momento da ceia, antes da festa da Páscoa, João disse, sabendo Jesus que era chegar na sua hora de passar para esse mundo, tendo amado os seus, amou-os até a perfeição. João 13:1. Isso aponta para esse momento, quando ele sentou ali, naquele salão, naquela casa de Jerusalém, para participar da celebração da Páscoa. Então, esse momento, irmãos, é um momento muito íntimo, quando Jesus está com seus 12 apóstolos para um momento de grande comunhão. A mesa do Senhor está ali, pessoas que eu amo esses irmãos aqui até a perfeição. João disse, capítulo 13, versículo 1. Amo até a perfeição. Povo do meu companheirismo, da minha confiança, do meu afeto, do meu amor. Mas tem uma nota triste. Tem uma nota tristíssima nesse momento aqui. É um problema, irmãos, grave. Eu diria um problema gravíssimo. É tão grave que Jesus pensou, eu trato disso agora, com o risco de quebrar a beleza do momento, a força do momento, ou deixo para depois? Não posso deixar para depois, não posso, eu tenho que tratar agora. Esse problema é tão grave, irmão, mas tão grave, que não pode ser omitido, não pode sequer ser postergado para ser tratado depois. Porque às vezes a gente está numa recepção de pessoas assim, e alguém tem um problema com outra, segura aí, deixa para tratar depois. É assim que a gente faz, deixa para tratar depois. Mas Jesus disse, esse problema é tão sério que não pode ser deixado para tratar depois. Eu tenho que tratar agora. E é isso que eu vou fazer. Eu vou correr o risco de quebrar toda a força espiritual desse momento. Mas é melhor correr o risco de quebrar, melhor que se quebre do que omitir o que está havendo aqui. Versículo 21. E enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Que coisa, né, irmãos? Que coisa. Verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Irmãos,
Veja como Jesus se expressou. Em verdade vos digo. Em verdade é uma expressão que na Bíblia significa eu juro. O que eu vou falar aqui é em termos de juramento. Um de vocês vai me trair. Olha, Jesus andava com os apóstolos, mas havia outros crentes que andavam junto. Para onde a comitiva de Jesus e os apóstolos iam, outros crentes iam. Tinha um grupo de mulheres que iam servindo Jesus e os apóstolos com seus bens. A gente já viu isso aqui. Nessa hora da Páscoa aqui em Jerusalém, esses crentes não estavam. Só os 12 com Jesus. Foi uma reunião privada da diretoria. Somente a cúpula estava. Não havia mais ninguém. Porque quando ele disse um de vós me trairá, poderia os apóstolos pensarem que não, um dos crentes aí, desses crentes que andam conosco, talvez seja um deles. Mas ele disse, um de vós me trairá. Irmãos, olha, a traição é um ato que pode caber em qualquer lugar. Menos por quem está à mesa. Porque na mesa só senta a pessoa de confiança. Pessoas do nosso afeto, da nossa estima, pessoas que nós abrimos o coração para elas, pessoas das quais nada escondemos. A mesa. Então a traição pode acontecer em qualquer lugar, menos a mesa, por quem está à mesa. Porque a mesa é lugar de comunhão, de estar ali com quem se ama, pessoas da mais alta confiança. Então, ter um traidor à mesa é uma coisa que a gente chama paradoxo. O que é paradoxo? Paradoxo é uma situação de opostos, irmãos, em que beira o absurdo. Por exemplo, alguém que ama a vida, eu estou com maior vontade de pular desse precipício lá embaixo. Você ama a vida e quer pular do precipício? Isso é um paradoxo. Eu quero ser um grande jogador de futebol, mas lhe falta uma perna, rapaz. Você não pode jamais ser um grande jogador de futebol. Lhe falta uma perna. Isso é um paradoxo. Eu quero fazer medicina, custe o que custar. Você fazer medicina, você não pode ver sangue, você não pode ver um curativo. Você fica todo arrepiado, você corre de perto. Você quer fazer medicina? É um paradoxo também. Então, estar à mesa da comunhão, do afeto, do amor, do desejável e ser traidor é um paradoxo. Porque beira o absurdo. E isso precisa ser denunciado, mesmo que estrague esse momento. Por isso que Jesus vai denunciar, e ele denunciou. É preferível estragar o momento do que ocultar um traidor que está à mesa. Não cabe, irmãos, traidor à mesa, não. Não cabe. Então Jesus, em meio à refeição da comunhão à mesa, faz essa denúncia. Um de vós vai me trair. Agora, repare, irmãos, que o pecado que está secreto é trazido à luz antes de ser consumado. Porque Judas já foi ontem, já fez a negociata, já recebeu o dinheiro. Mas o pecado não terminou, porque ele ainda não entregou o produto. Aquele pecado está no coração dele. Ontem, quando ele foi negociar com os sacerdotes a venda de Jesus, não foi o começo do pecado, não. Bote para trás tempo, ele vinha planejando como fazer isso. Demanda muito tempo esse planejamento. Agora chegou a hora de atacar. E ele foi ontem, e ele fez a negociata, ele recebeu o dinheiro. Agora eu vou sair e vou procurar boa oportunidade para entregá-lo. Então, quando ele entregar Jesus, então todo o processo estará concluído. Mas até lá não estará concluído. Se não estará concluído, é hora de revertê-lo. Ainda está em tempo. Ainda está em tempo. Aquele casamento do rapaz com a prostituta, meu filho, não case. Não, vou casar. E a família toda fazendo a pressão. Aquela moça não presta. E ele se apronta. E são de 5 horas da tarde, o casamento é às 6. E a família está em casa fazendo a pressão. Ó, dá tempo, está em tempo, falta 1 hora. Dá tempo de reverter essa situação. Então, Jesus denuncia o pecado de Judas, porque ele não se resolveu internamente. Jesus colocou o pecado dele para fora, para que ele se sentisse exortado mais ainda. Por que mais ainda? Porque a consciência dele já estava dizendo, Judas, você vai prosseguir com esse pecado? Judas, dê um basta. Aborte essa operação, rapaz. Isso não vai prosperar. Pare com esse projeto de vender Jesus. Mas já recebi o dinheiro. Devolva o dinheiro, rapaz. Vá lá e devolva o dinheiro.
E ele resistiu, não. Veja o poder do pecado premeditado, irmãos. Jesus agora tira o pecado do coração de Judas e bota na mesa. Ó, um de vocês vai me trair. Ele está fazendo isso, ele está querendo ajudar Judas, irmãos, a interromper a escalada mortal desse pecado. Irmãos, olha, quando o marido, às vezes, ele nota um comportamento leviano da esposa com relação a outros homens, ele vai em cima dela. Quando a mulher tem um comportamento leviano com relação a outros homens, também o homem com relação à mulher, viu? A outras mulheres. É porque aquilo está no coração. Aquilo está sendo alimentado no coração há muito tempo. Aí daqui a pouco ele começa a manifestar esse comportamento leviano do lado de fora. Porque ele não deu ouvidos à voz da sua consciência. Aí a esposa mais próxima dele viu, foi em cima, ou o marido mais perto da esposa foi, viu e exortou. A denúncia ela é feita sempre antes que o pecado seja consumado. Porque quando abrigou o pecado, já começou o processo do pecado. Deus já conta como pecado. A cobiça não é pecaminosa? Tinha uma mulher que tinha inveja da outra. Aí ela abriu as portas do coração, a inveja entrou. Instalou-se aqui no coração, montou um apartamento, ficou trabalhando. E ela planejando como fazer mal àquela pessoa contra quem ela tem inveja. Quer dizer, é um processo, irmãos. Teve outro que tinha ódio do próximo. Um ódio mortal. Criou um ódio, irmãos, e abriu as portas do coração, o ódio se instalou. Ela ri, sabe? Mas por dentro ela está se comendo de ódio do próximo. Está se comendo de ódio, se roendo de ódio. E aquilo vai crescendo, porque o pecado cresce, ele não para não. Você vai dormir, ele fica trabalhando. Termina concretizando o pecado. Outros que têm ganância por dinheiro. Cobiça. Aí fica, irmão, naquela cobiça, naquela ganância. Alimentando aqui de dia e de noite, de dia e de noite. A pessoa vai dormir, mas o coração fica trabalhando. Então, a traição, irmãos, também envolve, é uma conjugação de pecados. Cobiça e ganância, 10º mandamento. A pessoa precisa mentir. Judas, no caso de Judas, ele mentia. Ele tinha que estar na presença de Jesus e dos colegas apóstolos, assim, rindo, abraçando todo mundo. Tinha que mentir, é o 9º mandamento, falso testemunho. Mas ele tinha obsessão por receber dinheiro. Eu entrego Jesus à morte por dinheiro. Dinheiro é o 8º mandamento e morte é o 6º mandamento. Veja que conjugação de tantas transgressões é preciso para dar vazão à traição. A traição não se contenta apenas com uma transgressão. Ela conjuga muitas transgressões para se materializar. O pecado premeditado, ele se torna perigosíssimo, porque exatamente por esse aspecto, que ele junta todo tipo de burla da lei de Deus. E nesse tempo, irmãos, em que a pessoa está trabalhando, Deus não existe para essa pessoa, não. Não tem nenhum tipo de comunhão. Não tem oração, não tem leitura da Bíblia. Ela não tem o menor vigor espiritual. Não tem o menor apreço por Deus, pela igreja, pelas coisas do Senhor. Não tem o menor. É como se Deus não existisse para essa pessoa. Por isso que Jesus já anunciou esse pecado da traição antes de concluído. Porque ele envolve premeditação. Ele conjuga muitos pecados, todos juntos, para poder fazer acontecer o seu intento. A gente chama, um ninho de cobras. Então, é um pecado perigosíssimo por conta disso. A segunda razão porque o pecado premeditado é perigosíssimo é porque ele pode ser cometido até pelos mais próximos. Um pecado premeditado de traição é sempre cometido por alguém que está perto. Aliás, toda traição, né, irmãos, geralmente é cometida por quem está perto. Né? Por quem está perto. Porque a gente confia nessa pessoa e ela trai. O Salmo 55 diz, foi o meu amigo, eu entrava com ele na casa do Senhor. Juntos cantávamos, juntos adorávamos, juntos íamos para a celebração. Mas ele me traiu. É sempre alguém de perto. Então, para cometer um pecado premeditado, a pessoa gasta muito tempo planejando, levando dias, semanas, até meses, irmãos. Então, quando Jesus anunciou que havia um traidor à mesa, as consciências, irmãos, foram logo despertadas. Todo mundo ficou oriçado. Versículo 22.
Versículo 21 termina, um de vós me trairá. 22, e eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? Vamos olhar esse versículo com mais vagar. Todos ficaram muitíssimos contristados. Veja como foi que o Espírito de Deus escreveu. Ele nem escreveu muito, né? Ele foi logo superlativo, muitíssimos. Isso prova, irmãos, que a denúncia que Jesus fez acabou com a graça da celebração. Se era uma celebração de júbilo, de prazer de estar ali, de alegria, afetos envolvidos, todo mundo de confiança. Mas se agora eles estão muitíssimos contristados, é porque a festa foi estragada. Aquela gratidão que estava no coração, porque um dia o Senhor nos libertou do cativeiro do Egito, que era o que a Páscoa comemorava, né? Foi transformada em tristeza, pela possibilidade de que um da gente é o traidor. Um de vós me trairá. Aí eles começaram, diz aqui o versículo 22, um por um, a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? Por que foi, irmãos, que eles começaram a perguntar? Por que foi? Todos começaram a perguntar. Sabe por que foi? Porque todos nós pecamos contra Cristo. Todos nós, sem exceção, pecamos contra Cristo. E cada pecado funciona como se fosse uma traição. Olha, irmãos, é absurdo o pecado do crente. Porque o crente conhece o quê? A onisciência de Deus. Ele sabe que Deus está aqui, no conjunto, mas está quando você está sozinho. Você está na presença dele, aqui na frente dele. Imagine seu filho 24 horas aqui, na sua presença, você olhando para ele. Deus olha para nós 24 horas por dia. E o pecado que a gente comete é nessas condições, aqui na cara de Deus. Isso não é traição, não? Por isso, todas as consciências ali se despertaram. Quando Jesus fez a denúncia. Todos têm a consciência pesada de que traíram Jesus em algum momento. Ainda bem que Jesus não está tratando de uma traição por impulso. Ele está tratando de uma traição premeditada, que é justamente a de Judas. Mas ele não falou nome nenhum. Observaram, né? Ele não falou nome nenhum até agora. Mas ele está falando da traição de Judas, porque foi uma traição planejada. Ele foi lá, houve tratativas, ele conversou, negociou, recebeu dinheiro, fez promessas de, a partir de agora, fiquem espertos que qualquer hora eu chego aqui com a informação final, para vocês lançarem mão dele. Foi uma coisa meticulosa, irmãos. É dessa traição que ele está falando. Não está falando de traição de impulsos. Quando terminou a ceia, preste atenção, eles voltaram para o Monte das Oliveiras. Quando estavam lá, chegou a turma para prender Jesus. E lançaram mão de Jesus. Na mesma hora que chegaram lá, lançaram mão de Jesus. E sabe, Judas deu um beijo e os soldados lançaram mão dele. Aí sabe o que é que o texto diz? Quero mesmo que você leia com seus olhos. Marcos 14. Segura aí Mateus, veja Marcos 14. Marcos 14, 46. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Na quinta de noite, ali no Monte das Oliveiras. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Os soldados que estavam com Judas prenderam Jesus. Versículo 50. Então, deixando-o, todos fugiram. Isso é uma traição, irmão. Vocês me traíram, vocês me abandonaram. Todos os apóstolos traíram. Foi uma traição planejada? Não foi. Um impulso. Veja Mateus 26, novamente. Lá no versículo 69. Mateus 26, o texto, o capítulo que nós estamos. A partir do versículo 69. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio. Isso é na casa do sumo sacerdote, já de madrugada. E aproximando-se uma criada, lhe disse, também tu estavas com Jesus e o Galileu. Estou reconhecendo você. A criada disse, ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Isso é Pedro. Traindo, viu? Isso aqui é traição. E saindo para o alpendre, Pedro saiu para o alpendre, aí foi visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, esse também estava com Jesus, o Nazareno, tenho certeza, estou reconhecendo ele.
E ele outra vez, com juramento, e ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. Eu juro em nome de Deus que não conheço esse homem. Jurou em nome de Deus. 73. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, tu também és um deles. Porque o teu modo de falar o denunciou. Eu estou reconhecendo esse teu sotaque galileu. O povo daqui da Judéia não fala desse jeito, não. Esse sotaque aí que você está falando é o sotaque lá da Galileia. E eu estou reconhecendo. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Isso aqui, irmãos, é traição. Todos os apóstolos traíram, mas foi uma traição por impulso. Eu não estou querendo dizer que traição por impulso não é pecado sim. Mas a traição premeditada é diferente da traição por impulso, meus irmãos. A traição premeditada é estudada longamente. Você recebe muitos alertas da sua consciência mandando você desistir, coisa que não acontece na traição de impulso. O caráter terrível da traição premeditada é que em todo tempo a pessoa ficaria sustentando o pecado e o faz contra todos os reclames da consciência. Aí tem outra frase: porventura sou eu, Senhor. Nesse versículo 22 de Mateus 26. Eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Quer dizer, cada um dos apóstolos pergunta a Jesus se é ele que vai traí-lo. Todos fazem essa pergunta. Aqui eu chamo a sua atenção para dois aspectos. O primeiro é que, quando eles se dirigem a Jesus, eles chamam de Senhor, não é? Versículo 22, no final: porventura sou eu, Senhor. Grave essa frase. Segunda coisa que eu quero destacar é que a construção gramatical dessa frase, na língua original, espera uma resposta negativa. Seria assim, falando nordestinês: não sou eu não, né, Senhor? Não sou eu não, né? Isso era a pergunta de forma a esperar uma resposta negativa. Porém, irmão, nesse questionamento que os apóstolos fizeram, Mateus diz assim: irmãos, dos 12 apóstolos, 11 falaram de um jeito e um falou de outro jeito. Nessa pergunta que foi feita a Jesus. 11 falaram de um jeito e um falou de um jeito diferente. Veja a maneira que Judas perguntou. Versículo 25, o último versículo. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Veja o final do versículo 22, como eles perguntaram: porventura sou eu, Senhor? Judas: acaso sou eu, mestre? Notou a diferença? Judas chama Cristo de mestre, Rabi, Rabone. É o mestre. Por quê, irmãos? Porque Jesus não é o Senhor de Judas. Judas não se submetia ao senhorio de Jesus. Ele não se submetia de forma nenhuma. Ninguém que vive na transgressão da lei de Deus se submete ao senhorio de Jesus. Ninguém. Ele é um fora da lei. O Senhor dele é a sua própria consciência. O Senhor dele é a sua própria vontade. Eu mando em mim. Eu me administro. Eu sou autônomo. Enquanto o crente diz: eu não tenho vontade. Quem manda em mim é o Senhor. Quem manda em mim é o Senhor. A minha vontade é fazer a vontade do meu Senhor. É essa a grande diferença, irmãos. Uma pessoa que vive na transgressão da lei não se submete ao senhorio de Cristo, não. Se ele chamar Senhor, em algum momento, ele está transgredindo o terceiro mandamento, está tomando o nome de Deus em vão. Porque Jesus não é Senhor dele, coisa nenhuma. Ele não se submete ao Senhor. E qual foi a resposta que Jesus deu aos 11? E qual foi a resposta que Jesus deu a Judas? Repara a resposta. Ao grupo todo, dos 11, sem considerar Judas, ele disse assim, versículo 23. E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. A esperança deles era que o traidor fosse um crente desses que andam com a comitiva, mas não tem nenhum ali. A reunião é privada, só tem Jesus e os 12. Então Jesus disse: não é ninguém de fora não, viu? Ele está aqui dentro, ele está aqui à mesa. Ele está metendo comigo a mão no prato. Jesus, traidor, está aqui. O que é que significa meter a mão no prato comigo?
É uma expressão, sabe, irmãos, que a gente diria, ó, pode se servir. Você senta à mesa na casa de alguém que você é convidado, a mesa está posta, os pratos, a carne numa travessa, a salada noutra, o feijão, o arroz, a gente sabe. Então a gente vai lançando mão e se servindo. Essa expressão que Jesus está dizendo, o que mete comigo a mão no prato, significa isso. O que está aqui à mesa se servindo dessa refeição pascal. Mas por que ele disse o que mete comigo? Sabe por que ele disse o que mete comigo? Porque o dono da festa é ele. Ele é o hospedeiro. Ele é o anfitrião. Foi ele que mandou preparar a festa. Foi ele que custeou a festa. Os dois apóstolos fizeram a mão de obra. Mas os custos, o local, quem determinou, tudo foi ele. A família do dono da casa não está participando. É só Jesus e os 12. Então, eu sou o dono da festa. Eu sou o anfitrião, eu sou o hospedeiro. Todo mundo aqui é meu convidado e está se servindo às minhas custas. Em outras palavras, ele está dizendo, o traidor é alguém que está aqui agora, como meu convidado, comendo da minha comida, sentado à mesa da comunhão comigo, como se tivesse comunhão comigo. Vocês não estão vendo como a presença de Judas ali é um absurdo, é um paradoxo. Atentou contra a mesa do Senhor. Atentou contra a mesa do Senhor. Mas Jesus não disse o nome dele. Os apóstolos estão ansiosos para saber. Jesus não disse. Aí, por fim, Judas pergunta, de novo no versículo 25. Então Judas, que eu traía, perguntou, porque ele não tinha perguntado junto com os 11. E agora está destacado ele. Acaso sou eu, mestre? O senhor não é meu senhor, coisa nenhuma, por isso que eu não me chamo senhor. O senhor é somente o mestre. Acaso sou eu, mestre? Olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Em outras palavras, sim, tu és o traidor. Mas Jesus disse isso de modo velado. Ninguém escutou, só Judas. Se os demais tivessem escutado, o que é que ia acontecer? Eles iam tentar impedir que Judas traísse. Pedro mesmo ia pegar Judas e amarrar uma corda lá no pé da mesa. Ou no pilar da casa. Você agora vai ficar preso aí, botava um pitbull de lado. Tu fazendo a tocaia dele para ele não sair dali. Quero ver você trair? Mas Jesus não fez isso. Só disse a ele, de modo velado. Então, irmãos, o ponto é, todos os discípulos se entristeceram diante da afirmação de que um deles trairia. E por isso todos perguntaram, sou eu, Senhor? Mostrando que ninguém está isento de trair a Cristo. Ninguém. Judas andava com Jesus. E ele cedeu à tentação. Isso nos ensina uma coisa. Ele era familiar de Jesus? Era. Ele tinha familiaridade com Jesus. Só que familiaridade não é sinônimo de fidelidade. Ele era familiar, mas não era fiel. Por isso que Judas representa um solene aviso para todos nós. De alguém que ouviu os ensinamentos de Jesus. Alguém que morou com Jesus 3 anos. Alguém que viu os milagres de Jesus. Alguém que era objeto da confiança de Jesus, porque ele era o tesoureiro do grupo. Ele guardava o dinheiro e ele fazia os pagamentos. Recebia o dinheiro e fazia os pagamentos. Mas ele foi o traidor. Estão vendo, irmãos? Seu coração permaneceu duro por causa da premeditação. Você não está perto de Jesus, mas isso não é suficiente. Estar perto de mim não quer dizer muita coisa, não. É preciso ser fiel. Então o que precisamos ter mesmo, irmãos, é um coração transformado pela graça de Deus. A traição pode sim ser cometida por alguém muito próximo a nós. Geralmente é sempre cometida por alguém que está bem perto da gente. A traição. Então essa foi a segunda lição. O perigosíssimo pecado premeditado ele pode ser cometido pelos mais próximos. E a terceira lição. Perigosíssimo pecado premeditado atrai julgamento e condenação irreversíveis. Versículo 24. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Jesus foi traído não como uma vítima de Judas, irmãos. Não foi uma vítima de Judas. Mas o que aconteceu com Jesus estava escrito, estava determinado pelo Pai. O Salmo 41, versículo 9 diz assim:
Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Levantar o calcanhar dá um coice. Você tem um garrote em casa, você criou, você puxou ele da vaca no parto. Você criou aquele garrote, ele vai crescendo, você tem uma amizade com ele. Ele lhe vê chegando, ele corre, vai ao seu encontro. Um dia você estava na estribaria com ele, você fazendo uma coisa lá, ele deu um coice. A traição. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar, me deu um coice a traição. Salmo 41, versículo 9. Então o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito. Por outro lado, irmãos, Deus é o dono absoluto da história. A traição que Cristo sofreu não é o triunfo dos inimigos, de forma nenhuma. É o triunfo do plano redentor de Deus. O autor desse pecado não é Deus, mas é Judas. Mas ele vai conforme está escrito a seu respeito. E Judas tem toda a responsabilidade, porque Deus disse, ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Então Deus manteve a culpa e a condenação de Judas Iscariotes. Judas, você está perdido eternamente. A palavra que você vai pronunciar a partir de agora, por toda a eternidade, é ai, para expressar a dor do inferno. O monossílabo interminável do inferno. Irmãos, reparem como o nosso coração é duro. E reparem como ele fica mais duro ainda quando a gente premedita pecados. Quando a gente tem aquela primeira ideia de pecar, a consciência dá um alarme naquela hora. Ela já começa a nos incomodar. Abandone agora é hora de abandonar. Não espere daqui a 5 minutos, não. Porque daqui a 5 minutos a dificuldade vai ser maior. Os pregadores sempre disseram, a gente não pode evitar que o passarinho pouse na nossa cabeça, mas a gente pode evitar que ele faça um ninho. Então, se ele pousou, afugente o passarinho. Se o veneno veio para a sua alma, para o seu coração, não abra a porta, não. Rechaça ali mesmo. Não fique pensando, não. Abra o coração e fica pensando. Pensando, pronto, estabeleceu. A partir dali começa todo o processo do pecado premeditado. Você abriga ódio, inveja contra as pessoas, cobiça sexual, cobiça financeira, por dinheiro, por bens, por prestígio. Tem gente que quer ser famoso, custa o que custar. É uma cobiça. Vai fazer de tudo para conseguir esse intento. Então, irmãos, quando a gente quer realizar o pecado, a consciência dá um alerta. Ela grita o tempo todo. Pare agora, a hora de parar é essa. É essa a hora de parar, não siga em frente. Só que a gente achou boa a proposta do pecado. Não, eu vou realizar esse pecado, eu vou em frente. Aí continua planejando, medindo, calculando, procura a ocasião apropriada, sonda. E em todo esse tempo Deus está ali usando a nossa consciência para nos alertar. Você está cada vez mais na zona de vermelho intenso do perigo. Volta, é tempo ainda. Quando Jesus disse, um de vós me trairá, ele está alertando. Ele tirou o pecado de dentro do coração de Jonas e botou para fora para alertar. Nem assim Jonas parou. Por quê? Porque você vai, tem um momento, irmãos, em que a sua consciência não responde mais. Ela não tem mais nenhum poder de fazer você voltar. Um veículo estava numa rampa, parado. Tinha 2, 3 homens perto. Daqui a pouco o veículo começou a descer. Um veículo desse qualquer. Começou a descer. Então os homens começaram a segurar. Empenharam todas as forças para segurar, enquanto chamavam o outro para colocar uma pedra debaixo do pneu. Ou entrava no carro para puxar o freio de mão. A hora é essa. Porque se ele pegar mais qualquer embalagem, não há quem sustente mais. O pecado premeditado é assim. Você mata ele na nascente, ou a cada dia fica mais difícil. Você ouve todos os alertas, todas as exortações. Eu vou em frente. Só descanso quando terminar. Só descanso quando concluir. Foi isso que aconteceu com Judas, irmãos. Nada foi capaz de fazer parar o que ele premeditou. Nem o alerta de Jesus. Um de vós me trairá. Nem isso funcionou para impedir o pecado de Judas.
Então eu quero que você compreenda de uma vez por todas a perigosíssima prática de cometer pecados premeditados. Eles sempre atraem juízo e condenação irreversíveis. Judas hoje está no inferno. Se você aguçar os ouvidos espirituais, você ouve o que é que ele está gritando. Ai, 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 o tempo todo. É esse o grito dele. Então vamos concluir o sermão. Esse texto nos chama a uma autoavaliação profunda e séria. A traição ela pode acontecer contra qualquer dos mandamentos da lei de Deus. Da segunda tábua, principalmente. Cobiça por dinheiro, cobiça por sexo, cobiça pelo cônjuge alheio, o homem olhando a mulher do outro, a mulher olhando o marido da amiga, da irmã na fé, até. Cobiça por posições, por prestígio, inveja das pessoas, ódio. Eu pergunto, existe algo em você, meu irmão, que você tem alimentado em segredo, sabendo que é pecado, mas continua com o projeto ativo, disposto a tudo para fazer chegar ao fim? Será que existe algo em você dessa natureza? Algo perigoso que já começou e você vem só alimentando, brincando, não, qualquer hora eu volto atrás. Mesmo a cruz da comunhão com Deus, porque a essa altura você não tem mais nenhuma comunhão com Deus. Se você está com pecado premeditado no coração, pode tirar o cavalo da chuva que suas orações não são ouvidas, nem você tem vontade de orar, nem quer orar, nem quer ler a Bíblia, nem quer nada. Quero nada com Deus. Existe uma intenção pecaminosa no seu coração, que você ainda não confessou, e vem alimentando o tempo todo, premeditando. Você tem se escondido atrás de uma aparência de piedade, mas lá no seu coração está o planejamento de pecar, como Judas ria para Jesus, abraçava Jesus, ria com os apóstolos, com seus amigos, mas o coração dele era uma traição só. O dinheiro está no bolso, só estou esperando a oportunidade de entregá-lo. Se há no seu coração esse tipo de pecado, então você está com o coração endurecido. A sua consciência pode estar já sem condições de reverter a sua situação. É hora do Senhor tirar o pecado do seu coração e botar do lado de fora. Para que alguém lhe socorra. Alguém de muito perto lhe socorra. Para impedir que você cometa o pecado. E o Espírito de Deus vai fazer isso mesmo. Você vai atender, já saber isso. Judas não atendeu. O Espírito de Deus fez isso com Judas e ele não atendeu. Ele foi em frente. Fez ouvidos de mercador. O pecado premeditado ele pode parecer controlado. Mas no tempo certo ele cobra o preço. E esse preço tem condições, tem características eternas. Prejuízos eternos. Porque ele é irreversível. Ninguém pode pagar, não. Então não deixe para depois o que o Senhor está expondo agora. Você não está ouvindo a pregação? A luz está entrando no seu coração. As áreas sujas estão sendo mostradas agora. Resolva agora. Bote para fora. Lave com o sangue de Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Faça isso enquanto é dia. Enquanto a graça está sobre você. Hoje, agora, isso é dia de quebrantamento, de arrependimento, de retorno à fidelidade. Você não pode ser somente familiar com Cristo. Você tem que ser familiar e fiel. Judas era somente familiar, não era fiel. E está no inferno hoje. Se você tiver ouvidos para ouvir, você ouça. Amém.